Olá, galerinha! Eu vou apresentar para vocês a atividade aqui, é o projeto de nome Salvem o Surfista. Eu sempre dou essa aula quando eu tenho essas atividades de trigonometria que vocês estão vendo agora, de Teorema de Pitágoras. Mas a gente vai ter que adaptar agora para o momento, então, e vocês vão fazer isso em casa, tá ok? E vão me enviar aí de acordo com as instruções aí do Google Forms, ok? Então tá aí a apresentação. O objetivo disso é fazer uma recuperação de ângulos que vocês já viram em outros anos, tá? E trabalhar com a habilidade que vocês estão vendo aí de resolver situações, problemas da aplicação do Teorema de Pitágoras. A descrição da escolinha de vocês aqui e o nosso problema, tá? Nós vamos imaginar o seguinte: na praia, um estudante à beira-mar avista na linha do horizonte um surfista debatendo-se na água. Sabendo que os salva-vidas dispunham de um único barco resgate com combustível apenas para percorrer meio quilômetro e que temiam não conseguir completar o percurso, o estudante rapidamente pôs-se a calcular. Sabia que a distância em linha reta entre ele e o posto salva-vidas media 100 metros e que a distância aproximada entre ele e o surfista era de 250 metros. Qual é a distância que decidirá o destino do surfista? Será ela o caminho entre a vida ou a morte? Considere o percurso de ida e volta do barco até o surfista. Então essa é a questão que vocês vão ter que usar uma estratégia para calcular a distância do corpo de bombeiros até o surfista, né? Do salva-vida até o surfista e decidir se o combustível que os bombeiros têm, que os salva-vidas têm no barco, é suficiente para alcançar e trazer à terra em segurança esse surfista, ok? Antes, então, vamos pensar o seguinte: como calcular a distância do posto salva-vidas até o surfista? Vão conseguir salvá-lo ou não? Lembre-se de como a matemática pode ajudar. Mas vamos congelar um pouquinho o tempo e vamos voltar lá atrás, ó. Então, para resolver esse problema inicial, é preciso relembrar alguns conceitos sobre ângulo e triângulo. Por exemplo, você já observou que o mestre de obras utiliza um esquadro de 90 graus para construir o alicerce de uma casa? E que as paredes formam um ângulo reto? Você já se perguntou como os antigos construtores faziam para marcar esses ângulos retos? Os acontecimentos ao longo da história das ciências mostram que a produção teórica tem suas raízes na prática do dia a dia, quando os homens começaram a levantar suas primeiras casas e templos, cercar terrenos, medir terra, surgiu a necessidade de aprender a construir ângulos retos. Na edificação das pirâmides egípcias, dos palácios orientais, dos templos gregos, das cidades incas, arquitetos e construtores usaram uma figura que se tornou famosa, o triângulo retângulo, cujo lado maior chama-se hipotenusa e os outros dois lados catetos. Por ter um ângulo reto, ele tem sido utilizado como esquadro para se obterem linhas perpendiculares, tá? Então, na primeira atividade, vocês vão desenhar a situação. Vão aí. Por que desenhar a situação? Porque eu sempre digo que para você ser bem sucedido na resolução de uma atividade de trigonometria, você tem que localizar o triângulo. Então, nessa paisagem aí, você tem o elemento estudante na praia, surfista se afogando no mar e corpo de bombeiro. Eu quero que vocês desenhem isso, localizando onde que está o triângulo retângulo, ok? A atividade 2, vocês vão localizar os triângulos retângulos que estão aí nessa figurinha, ó. Qual que é a característica do triângulo retângulo? É o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Onde que eu consigo encontrar esse triângulo retângulo nessa figura aí? Eu tenho que observar a medida do ângulo. Então, notem que tem aí, ó, alguns ângulos retos que estão marcados. Olha, aqui tem um ângulo reto, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Então, usem isso aí como base para descobrir quais são os triângulos retângulos, ok? Atividade 3. Vocês vão construir formas triangulares utilizando canudinhos de diferentes tamanhos. O objetivo disso é definir condição de existência de um triângulo qualquer.
Será que tendo qualquer medida eu posso definir um triângulo, pessoal? Para construir um triângulo, não podemos utilizar qualquer medida, tem que seguir a condição de existência. Para construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois lados e maior que o valor absoluto da diferença entre as medidas. Confundimos? Não confundimos não. Vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Triângulo ABC. Tá? Lado A, lado B, lado C. Se eu pegar, vamos considerar aqui o lado A. O lado A, ele tem que ser menor que a soma do lado B e do lado C. Mas ele tem que ser maior que a diferença entre B e C. Ok? O lado B, ele tem que ser menor que a soma de A e C. Mas ele que tem que ser maior que a diferença. Tá? Então, essas duas são as condições de existência. Para que forme um triângulo, um lado, a medida de um lado tem que ser menor que a soma da medida dos outros dois lados. E, por conseguinte, a diferença entre os outros dois lados tem que ser maior que aquele lado, tá? Então, nós vamos ter uma atividade onde vocês vão poder aplicar esse conceito. Ó, em uma aula de matemática, a professora propôs um desafio aos seus alunos. Esse desafio consistia em descobrir quantos triângulos poderiam ser construídos utilizando 14 canudos de refrigerante de mesmo comprimento, de modo que cada triângulo construído tenha pelo menos um lado de tamanho exatamente 5 canudos. Neste desafio, não poderia cortar, dobrar ou deixar de utilizar algum canudo. Diante disso, qual seria a quantidade máxima de triângulos diferentes que os alunos conseguiriam construir, respeitando as regras do desafio? Obviamente, eu não vou responder, mas eu vou deixar aí a dica para vocês, ó. Então, um lado tem que ter 5 canudos. 1, 2, 3, 4, 5. O triângulo total tem que ter 14 canudos. Se você já usou 5 aqui, então sobraram para esses outros dois lados 9 canudos. Como que você pode obter 9 canudos? Você pode ter 1 desse lado e 8 desse. Você pode ter 7 desse lado e 2 desse. Você pode ter 3 e 6 e você pode ter 5 e 4. Será que eu consigo formar um triângulo com os lados 5, 4 e 5? Consigo fazer um triângulo com o lado 1, 8 e 5? Consigo formar um triângulo com o lado 7, 2 e 5? Consigo formar com 3, 6 e 5? Tá? Utilizem lá então a condição de existência dos triângulos e achem a alternativa correta. Atividade 4. Aí na sua casa, você vai fazer uma brincadeira assim de uma caça ao triângulo retângulo, tá? Onde que você vai encontrar triângulo retângulo aí na sua casa? Em algum objeto, em algum elemento aí da sua casa, tá? Do seu ambiente. Eu localizei um aqui, ó, na floreira, tá? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a cantoneira, ó, sobre a qual está a minha floreira de plantas lá no jardim. Está formando um triângulo retângulo. Atividade 5 são curiosidades históricas. Eu trouxe aqui a corda dos 13 nós. Eu já dei essa atividade, tá? Nas atividades anteriores da outra semana. Se você fez, tá? A resposta que você me deu lá serve. Se você não fez, então você vai fazer. Vai entrar lá na atividade, vai pegar o que é a corda dos 13 nós. Aqui são alunos meus do ano passado da outra escola, que nós fizemos essa corda de 13 nós, formando o triângulo retângulo, tá? Então tem lá a explicação na outra atividade, pegue e faça. Atividade 6, também eu dei para vocês desenvolverem. Na primeira atividade, o triângulo desenvolver o Teorema de Pitágoras utilizando o quê? Um triângulo, vamos lembrar lá? Um triângulo de lado. A hipotenusa com medida 5,
um cateto 4 e outro 3, tá? Aí sobre esses lados vocês iam desenhar quadrados, tá? Quadrado de lado 5 sobre a hipotenusa, um quadrado de lado 4 e um quadrado de lado 3 sobre os catetos. Iam calcular a área desses 3 quadrados e iam ver para mim que relação existia entre a área da hipotenusa com a área dos catetos, ok? Quem fez, mesma coisa, a resposta serve. Quem não fez, bora fazer nessa atividade. A atividade 7 é a resolução do enigma. Que enigma? O primeiro, o surfista vai conseguir ser resgatado? O combustível que ele tem, que o salva-vidas tem, que dá para percorrer meio quilômetro, vai ser suficiente para esse barco chegar até o surfista, fazer o salvamento e retornar à terra? Retornar à praia? Tá? Então vamos resolver, pessoal. Essa é a terceira atividade, ok?